Queridos irmãos e amigos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 19, Aprendendo Mais, a divindade do Espírito Santo. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, significado das palavras. Letra A, onisciência. Letra B, onipresença. Letra C, onipotência. Item 3, a divindade do Espírito Santo. Letra A, ele é chamado de Espírito de Deus. Letra B, ele é chamado de Espírito Eterno. Letra C, ele é onisciente. Letra D, ele é onipresente. Letra E, ele é onipotente. Item 4. Atributos de Deus presentes no Espírito Santo. Letra A, verdade. A seguir, amor, santidade, vida, soberania. Item 5. Obras atribuídas ao Espírito Santo. Letra A, criação. A seguir, a encarnação do Verbo Divino, a regeneração, a inspiração das Escrituras. Item 6, conclusão. Item 7, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. No estudo de hoje, nós veremos o significado e origem das palavras onipresença, onisciência e onipotência. A seguir, veremos como a Bíblia apresenta a deidade ou divindade do Espírito Santo e seus atributos de Deus, como, por exemplo, a santidade. Por fim, veremos algumas obras atribuídas ao Espírito Santo, as quais demonstram o poder e autoridade nele encontrados. Item 2. Significado das palavras. Letra A. Onipresença. A palavra onipresença, onipresente, caracteriza alguém que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra, vem do latim omni mais presentia. Tudo ou todo mais presença. Observação. Omnis é um adjetivo masculino do latim, que significa todo ou inteiro. Então, a palavra omnipresentia, do latim, deu origem à nossa palavra onipresença, que significa estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E essa é a característica do nosso Deus. Letra B, onisciência. A palavra onisciência, onisciente, qualifica a pessoa que possui o conhecimento de todas as coisas, a pessoa que sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. Etimologia da palavra, também do latim, omniscientia, que significa todo conhecimento. Observação. No cristianismo, a onisciência é atribuída a Deus, pois cremos que Ele é o único ser no universo que sabe de todas as coisas. A Bíblia se refere a Deus como ser onisciente, pois Ele possui plena e perfeita sabedoria e está ciente de tudo o que acontece. O mesmo raciocínio nós também podemos ter para as palavras onipotência e onipresença. Nós cremos que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele é onipresente, ou seja, que Ele está em todo lugar. Então Deus é onisciente porque sabe de todas as coisas, onipotente porque pode todas as coisas e onipresente porque está em todo lugar. Letra C, onipotência. A Deus é atribuída a qualidade de onipotente, pois Ele tem poder ilimitado. Ele mesmo se apresentou dessa forma a Abrão em Gênesis capítulo 17, versículo 1. O texto bíblico diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. A palavra onipotente significa que alguém é capaz de fazer todas as coisas sem que tenha a necessidade de alguém para auxiliá-lo. A etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra, vem do latim omnipotentia, que significa todo-poderoso.
Resumo dos significados. Onipotente é aquele que tem poder ilimitado. Onisciente é aquele que sabe de todas as coisas. Onipresente é aquele que está em todos os lugares. Observação: Deus não atua contra o seu caráter. Não pode mentir ou ser injusto, por exemplo. É claro que argumentações como essas não podem de maneira alguma questionar a onipotência de Deus. É claro que Deus não pode mentir, ele não pode ser injusto, ele não pode se agradar com a maldade, não é tudo aquilo que vai contra o seu caráter divino, de amor, de misericórdia, de bondade, isso não está presente, né, no atuar de Deus. Deus não vai fazer essas coisas, não pode mentir, não pode ser injusto. Mas, como eu falei, essa argumentação não pode questionar a onipotência de Deus. Não é válido esse tipo de argumentação. Item 3. A divindade do Espírito Santo. Letra A. Ele é chamado de Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gostaria de abrir um parênteses aqui com essa observação e novamente mencionar, conforme já o fiz em estudos anteriores, a primeira manifestação do Espírito Santo. A Bíblia menciona o Espírito Santo pela primeira vez em Gênesis capítulo 1, versículo 2, conforme nós lemos o versículo acima, e a última manifestação do Espírito Santo está em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Então nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo, o Espírito Eterno, estava atuando na humanidade, nos servos de Deus. Nós vemos então a presença do Espírito Santo em toda a Bíblia. E essa base, né, essa base bíblica que nós temos para crer na divindade, na eternidade, na presença maravilhosa do Espírito Santo. E somente depois que Jesus morreu na cruz é que Jesus enviou o Espírito Santo para ficar para sempre conosco. E agora ele habita na igreja. Mas no Antigo Testamento o Espírito Santo também atuou. Letra B. Ele é chamado de eterno. Eterno significa infinito em sua existência, sem princípio e sem fim, sem limitação de tempo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Letra C. Ele é onisciente. Onisciência é a característica daquele que tudo sabe, pois tem a ciência de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O texto bíblico diz assim: Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Letra D. Ele é onipresente. Salmo 139, versículos 7 a 10. O texto bíblico diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se subo às asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Letra E. Ele é onipotente. Lucas capítulo 1, versículo 35. O texto bíblico diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Letra F. Ele é chamado de Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. O texto bíblico diz assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
Item 4. Atributos de Deus presentes no Espírito Santo. Conforme vimos no item anterior, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus e Espírito Eterno. Também vimos claramente que a Bíblia nos revela a sua onisciência, onipresença e onipotência. Todos esses termos nos mostram a divindade do Espírito Santo. Para enriquecer o estudo, destacaremos mais algumas características divinas nele encontradas. Letra A, verdade. Assim como o Pai e o Filho, ele é a verdade. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. O texto bíblico diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Letra B, amor. Assim como o Pai e o Filho, ele nos ama. Romanos capítulo 15, versículo 30. O texto bíblico diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Letra C, santidade. Assim como o Pai e o Filho, ele também é santo. A santidade é inerente às três pessoas da Trindade. Atos capítulo 1, versículo 8, o texto bíblico diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Letra D, vida. Romanos capítulo 8, versículo 2, o texto bíblico diz assim: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Letra E, soberania. Isaías capítulo 40, versículos 13 e 14. O texto bíblico diz assim: Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Item 5. Obras atribuídas ao Espírito Santo. Letra A. Criação. Jó capítulo 33, versículo 4. O texto bíblico diz assim: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Letra B, a encarnação do Verbo Divino, Mateus capítulo 1, versículo 18. O texto bíblico diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Letra C, a regeneração, ou seja, o novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O texto bíblico diz assim: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Letra D, a inspiração das Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. O texto bíblico diz assim: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Observação 1. Gostaria de incluir essa observação aqui no estudo porque acredito ser pertinente para o momento. Muitas vezes nós corremos o risco de confundir as abreviações de alguns livros da Bíblia. Isso é normal, principalmente porque muitas vezes fazemos uma rápida leitura. Acredito ser pertinente chamar atenção para as abreviaturas que podem nos confundir na hora da leitura. Então gostaria de chamar atenção para JO, né? Jó. O JO, quando tiver um acento, se refere ao livro de Jó. E o JO, quando não tiver acento, é a abreviatura de João, o Evangelho de João. E se vier acompanhado de um numeral, que pode ser o numeral romano ou não, ou indo-arábico, então vai se referir às epístolas. Então é interessante, o Jó será Jó se tiver acento e João se não tiver acento. Então essas duas referências, muitas vezes a gente pode confundir.
E a outra que a gente pode confundir é 1º Crônicas e 2º Crônicas. Referem-se aos livros de crônicas. O CR se refere a crônicas. De repente, a gente pode, no momento de falta de atenção, ler Coríntios. Eu confesso para os irmãos que eu mesmo já cometi esse equívoco de ler 1 Coríntios e era 1º Crônicas. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, e eu já compartilhei isso em estudos anteriores, é que no Antigo Testamento lê-se no masculino, porque se refere a livro. 1º Crônicas, 2º Crônicas, 1º Reis, 2º Reis, 1º Samuel, 2º Samuel. Por quê? Porque se refere a livro. 1º livro de Samuel, 1º livro de Reis. E abaixo nós lemos 1 Coríntios e 2 Coríntios. Referem-se a epístolas. As epístolas aos Coríntios. No Novo Testamento lê-se no feminino porque se refere a cartas ou epístolas. 1 Pedro, 1 João, 1 Coríntios, 2 Tessalonicenses, porque pode ser lido 1ª carta aos Coríntios. Então, no Novo Testamento se lê no feminino, a gente lê o numeral no feminino porque se refere a cartas ou epístolas. E no Antigo Testamento a gente lê no masculino porque se refere a livro. Exemplo, 1º livro de Reis, 1º Reis. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui também a respeito das abreviaturas. JO, né? JO com acento é o livro de Jó. JO sem acento é o livro de João. As epístolas de João ou Evangelho de João. E CR se refere a crônicas e CO se refere a Coríntios. Observação 2. O Espírito Santo é mencionado nas Escrituras sendo igualmente Deus, assim como o Pai e o Filho. A fórmula batismal e a bênção apostólica indicam que há uma igualdade entre as pessoas. É interessante observar que a sequência não quer dizer que haja uma hierarquia entre elas. Mateus capítulo 28, versículo 19. O texto bíblico diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. O texto bíblico diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Observação 3. Quando Jesus estava com seus discípulos, disse que enviaria outro Consolador que permaneceria para sempre conosco. Esse outro auxiliador se refere ao Espírito Santo, como pessoa e como Deus. Ao se referir a outro Consolador, Jesus estava dizendo que ele seria alguém no mesmo pé de igualdade que ele. Item 6. Conclusão. No estudo de hoje nós abordamos a respeito da divindade do Espírito Santo, a qual é uma doutrina cristã fundamental. O objetivo do estudo foi nos trazer mais conhecimento a respeito do assunto, à luz da Palavra de Deus, para que possamos a cada dia consolidar mais a nossa fé. Conhecer a doutrina do Espírito Santo é fundamental para todo e qualquer cristão que deseja servir a Deus em sua obra. Item 7, quadro resumo do estudo. No item 1, na introdução, nós introduzimos o estudo falando sobre a deidade do Espírito Santo. Grave essa palavra, deidade, ou também divindade. A deidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, a deidade de Cristo, a divindade de Cristo. No item 2, nós trabalhamos o significado das palavras. Onipotente é aquele que tem poder ilimitado. Onisciente é aquele que sabe de todas as coisas. Onipresente é aquele que está em todos os lugares. No item 3, nós falamos sobre a divindade do Espírito Santo. Nós vimos que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus e Espírito eterno. Além disso, vimos a sua onisciência, onipotência e onipresença. Em Atos capítulo 5, no episódio de Ananias e Safira, ele é chamado de Deus. Item 4. Atributos de Deus presentes no Espírito Santo. Verdade, amor, santidade, vida, soberania. Item 5. Obras atribuídas ao Espírito Santo.
Vimos o Espírito Santo como Criador, o Regenerador e o Inspirador das Escrituras. Vimos algumas abreviaturas dos livros bíblicos que podem nos confundir na leitura: Jó e João, Crônicas e Coríntios. Também no Antigo Testamento lê-se masculino, porque se refere a livros, primeiro livro dos reis, por exemplo. E no Novo Testamento, lê-se feminino, porque se refere a epístolas ou cartas, 1 Coríntios, ou primeira carta aos Coríntios, ou primeira epístola aos Coríntios. Vimos que o Espírito Santo é mencionado na fórmula batismal e na bênção apostólica. Deixamos claro que não existe uma hierarquia entre as pessoas da Trindade Divina. O canal Palavra de Vida apresentou vídeo 19, Aprendendo Mais. O assunto de hoje foi a divindade do Espírito Santo. Aprendendo Mais é um dos temas desenvolvidos pelo canal Palavra de Vida. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.